Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui ao vivo no canal Quem Tem Sede Venha. E eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Às vezes a gente se depara diante de gigantes, às vezes a gente se depara diante de problemas que a gente acha que não tem mais solução. Ou às vezes o problema que a gente tem é tão grande que nos faz sentir medo. E o medo às vezes nos atrapalha. Então a mensagem que eu quero trazer para você hoje é que, independente do problema que você esteja passando, independente da sua angústia, das tormentas que estão sobre a sua vida, independente das suas dificuldades, nós temos um Deus maior. Nosso Deus, Ele é poderoso, o Senhor dos céus, da terra, e Ele é capaz de nos abençoar, e Ele é poderoso para nos livrar de todos os problemas. Então, se você hoje talvez tenha acordado com uma dificuldade e você esteja desanimado, pensando que isso pode ser o fim ou pode ser um problema sem solução, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é maior que tudo, e Ele pode sim nos ajudar, Ele pode sim nos livrar de todos os problemas. E é lógico que, diante do tema que eu estou falando, você já deve ter percebido que eu vou falar sobre Davi e Golias, sobre um gigante que amedrontou um povo, sobre um gigante que tentou fazer com que as pessoas se sucumbissem pelo medo, as pessoas desistissem pelo medo, mas ele se deparou com alguém que tinha a fé necessária para a luta. Então eu queria convidar você para, se você puder aí, abrir sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, versículo 12. Eu vou ler um trecho aqui, depois eu volto para falar e depois eu continuo. Então olha só, o Samuel 17, 12 diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado em idade entre os homens. Foram os 3 filhos mais velhos de Jessé e saíram e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Aminadab e o terceiro Samá. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Olha só. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos 1 efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao chefe de 1000, e visitarás os teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras,
e Davi as ouviu. Vou parar aqui, olha só, ele falou, e Davi as ouviu. Então, só para a gente contextualizar o que está acontecendo aqui. Davi já tinha sido ungido rei, já tinha acontecido aquele episódio em que Deus chama o profeta Samuel lá em Ramá e pede para Samuel ir até Belém e que ele vai escolher dentre os filhos de Jessé aquele que será o novo rei de Israel, aquele que será ungido para substituir Saul, porque Saul tinha sido desobediente à palavra de Deus e Deus então ia substituir Saul por um dos filhos de Jessé. E isso aí até para que se cumprisse também a palavra que Deus disse também ao profeta Samuel, que Deus já teria escolhido para si um homem segundo o seu coração. Bom, acontece que Samuel então vai todo amedrontado, tudo com medo de Saul descobrir que ele tinha ido lá para isso, né, justamente para ungir alguém que ia substituí-lo. Mas ele vai e chama Jessé e fala, olha, eu vim aqui para sacrificar. Quando ele chega lá, o povo de lá também tem medo, porque era um profeta, era um sacerdote que estava indo, e eles então ficaram com muito medo, falando, o que será que ele veio trazer para nós, né? E eles perguntam para ele, é de bem a sua vinda? E ele fala, sim, é de bem, fique tranquilo que é de paz, é de paz. E aí então ele falou, vou sacrificar a Deus. E aí então ele toma o bezerro lá para sacrificar e chama Jessé. E ele pede para Jessé então chamar os filhos dele. Olha, eu preciso que você venha, que você chame seus filhos, porque um deles será ungido, o rei de Israel. E aí então o primeiro que vem é o mais velho, Eliabe. E Samuel, à primeira vista, até pensou que fosse ele, mas Deus falou para Samuel, não se atente para a sua beleza, porque eu vejo diferente de vocês, eu vejo o coração. E aí então Eliabe, quando entrou, Samuel disse para Jessé, falou, não é esse, tem outro, e aí foi chamando um a um, até passar 7 filhos. E aí Samuel falou para ele, olha, nenhum desses que você me apresentou é o que será ungido, não tem mais nenhum. E aí então Jessé, até com certa surpresa, falou, olha, nós temos o menor, que ele está cuidando das ovelhas, mas eu não imaginei que fosse ele. E Samuel fala, vai chamá-lo. Chamam então Davi. Quando Davi entra no recinto onde eles estavam, Deus mostra para Samuel e diz, é esse o meu escolhido. E Samuel vai e unge a cabeça de Davi, e a partir daquele momento Davi então é ungido rei. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor passou a tomar conta de Davi. Isso eu estou falando no capítulo 16 aí do primeiro livro de Samuel. E a partir dali, Davi então, ele foi ungido, mas ele continuou trabalhando, cuidando das ovelhas do pai dele. Ele não mudou porque ele foi ungido rei. E ele continuou trabalhando, esperando o momento certo, esperando o momento em que Deus fosse falar para ele que ele deveria tomar posse. Bom, ocorre que, paralelo a isso, nesse meio tempo, os filisteus se colocaram em guerra contra Israel. E ocorre também que nesse período Saul ficou muito perturbado. A palavra diz que que o Espírito do Senhor deixou Saul e passou a atormentá-lo um espírito mau da parte do Senhor. E Saul então ficava muito atormentado. E aí um dia um dos servos dele falou, pô, a gente podia ver alguma coisa, como ele gosta de música, talvez trazer alguém que toque harpa para ele, para ver se ele se acalma. E ele gostou da ideia e falou, vai mandar buscar alguém. Ele falou, se o senhor mandar a gente pode ir até na casa de Jessé, que ele tem um filho lá, um menino que toca harpa. E esse menino era Davi. Então Saul manda chamar Davi, e Davi vai para conversar com Saul, e Saul então pede para tocar harpa, ele toca a harpa, e nesse momento Saul se acalma. Nesse momento, aquele espírito maligno que se apossava de Saul, ele deixa Saul, e Saul fica mais calmo. Então isso virou uma rotina. Davi, ele trabalhava com o pai dele, e de vez em quando ele se apresentava para Saul. Diz a Bíblia que Davi inclusive se tornou pajem de armas de Saul, ele passou a cuidar das armas de Saul. E diz também a Bíblia que Davi amou a Saul,
né? Lá no capítulo 16, no versículo 21, diz assim, olha, assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Davi, você vê, segundo o coração de Deus, ele não conhecia Saul, mas ele já amou a Saul quando chegou lá na presença do rei, e foi o pajem de armas do rei. Então agora Davi tinha dois trabalhos, ele cuidava das ovelhas do pai e cuidava das armas do rei, e de vez em quando ele entrava na presença do rei e tocava a harpa para acalmar o rei. Bom, aí tem a guerra, os filisteus se colocam de um lado, os israelitas do outro, em cima de dois montes, né, um em cada monte, e no meio deles um vale, onde costumavam acontecer as batalhas. E nesse meio tempo sai então um filisteu chamado Golias, um homem muito grande, muito forte, né, com quase 3 metros de altura, muito forte, e ele começa a desafiar o exército de Israel. E ele, eu já estou no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Ele vai até a frente e começa a falar para os israelitas: se um de vocês vier batalhar comigo e se me vencer, o nosso exército se entrega ao exército de vocês. Mas se eu o vencer, aí o seu exército deverá se entregar a nós. E esse gigante começava a desafiar todos os dias, de manhã e à tarde. E foi feito isso durante 40 dias. Então, durante 80 vezes, né, ele fez esse desafio, lançou esse desafio ao exército israelense. O que aconteceu? Os 3 filhos mais velhos, aí vem no texto que nós lemos aqui, os 3 filhos mais velhos de Jessé, eles estão na guerra, eles foram convocados para a guerra, que naquela época era sinal de honra, quando um jovem era convocado para a guerra. Se eles estavam ali na idade de guerrear, eram homens guerreiros, então, e eram os 3 mais velhos, Jessé tinha 8 filhos, né? Lembra os 7 que passaram lá na presença do sacerdote, e depois mandou chamar Davi, ou seja, ele tinha 8 filhos. E considerando que esses 3 que estavam na guerra eram os mais velhos, e Davi era o caçula, então você percebe que Davi era muito jovem, Davi era um adolescente ali, e tá os 3 irmãos dele mais velhos na guerra, todos lá na batalha, mas esperando o momento, e já faz 40 dias, pelo menos, que eles estão ali, sendo desafiados por Golias. O pai de Davi, Jessé, pede para ele ir até o local da guerra para perguntar como é que estão os irmãos dele, para trazer notícia dos irmãos. E aí ele manda então comida para os irmãos, pão, né, torrados aqui, e ele manda um suborno para o capitão da guarda lá, para o chefe do exército. Ele manda 10 queijos, pede para Davi, olha, leva esses queijos para o capitão, que ele vai te deixar saber dos seus irmãos. E Davi então no dia seguinte, né, acorda cedo, prepara a sua carrocinha lá e segue em direção ao local que estava tendo a guerra lá. Bom, lá no Vale de Socó. Ele chega no Vale de Socó, né, onde estava tendo a guerra, e os exércitos posicionados nas 2 colinas. E Davi, então, ele chega e pergunta se os irmãos estão bem. Ele começa a transitar por ali, no meio dos soldados ali, como é que você está, e aí, como vai e tal. Nesse período que ele está ali, nesta hora que ele está ali, o gigante vem novamente, como ele fazia todos os dias. Todos os dias, durante 40 dias, ele fazia de manhã à tarde. O gigante vem e lança novamente o desafio. E aí olha o que diz. Estando ele falando aí, no versículo 23, estando ele falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Aí então entra a diferença aqui, porque quando ele fala e Davi ouve o que ele está falando, Davi fica inconformado. E Davi fala, peraí, o que esse filisteu está falando? Quem que é esse incircunciso para desafiar o exército de Deus? Davi, ele nem viu direito quem era Golias, o tamanho de Golias, ele ouviu o que Golias estava falando.
E ele ficou inconformado. Ele ficou estarrecido ali de ver que tinha um exército e que ninguém se dispunha a lutar com ele. Por quê? Porque ele era muito grande. Porque o exército de Israel estava com medo. Os homens tinham medo de ir para a batalha, porque aquele gigante parecia ser alguém impossível de derrotar. Mas Davi não viu dessa forma. Davi então começou a circular e falou assim: espera um pouquinho, ninguém vai lutar com ele. E aí teve um deles que ainda falou: olha, o rei falou que vai dar muitas riquezas, vai dar a filha dele em casamento e ainda vai isentar a casa dos pais de quem lutar com o gigante. E Davi falou: o que ele falou? E aí eles repetiam, e o gigante lá bravando e repetindo também. E aí então um dos irmãos de Davi, o mais velho, Eliabe, chega para Davi e fala: o que você está fazendo aqui? A Bíblia diz que acendeu uma ira sobre o irmão de Davi. E ele então pergunta para Davi, né, o que você está fazendo aqui? E a quem dessacha aquelas poucas ovelhas? Aí nesse ponto aqui eu queria parar um pouquinho com você. Cuidado com os pessimistas. Cuidado com aqueles que não têm coragem de enfrentar uma luta e quer te desencorajar também. Cuidado, porque tem gente que não quer arriscar, que não quer aceitar desafios e tenta fazer com que também você não aceite. Pessoas que às vezes têm medo, pessoas que têm dificuldade e elas querem te desanimar só para que você também não consiga vencer e aí se torne que nem elas, derrotado. Então Eliabe, quando ele vê Davi, a ira dele se acende contra Davi. Então a primeira mensagem que eu quero deixar para você é o seguinte: cuidado com os pessimistas, cuidado com aqueles que vão tentar te desanimar e ficar falando que não vai dar certo. Segundo, cuidado com as críticas infundadas, as críticas mal feitas, porque muitas vezes a gente receber crítica é importante para o nosso crescimento. Uma crítica construtiva, uma crítica onde alguém chega para você e te aconselha de algo que você está fazendo e que aquilo não parece estar certo. Uma crítica onde a pessoa te alerta para algo que você faz, mas que não está trazendo frutos para a tua vida, ou que às vezes você está passando vergonha, e as pessoas então te alertam disso. São críticas construtivas. Uma forma, às vezes você está falando muito palavrão, às vezes você está bebendo muito, às vezes você está, sei lá, eu recebi uma crítica faz 40 dias, eu recebi uma crítica, eu tinha engordado muito, que eu estava muito gordo, e alguém me fez essa crítica: olha, Michel, cuidado com a tua saúde, porque... E realmente, então ali eu decidi que eu precisaria emagrecer. E o meu próprio filho, Davizinho, falava isso para mim: olha, tem 7 anos, falou: pai, eu queria que você fosse um pouco mais magro, que eu tenho medo de você morrer. E eu então aceitei aquela crítica e passei então eu mudei minha alimentação, passei a caminhar e pode até não parecer, mas eu já emagreci 10 quilos, né? Pesado hoje na balança 10 quilos. Então, e vou emagrecer mais, porque eu falei que eu preciso ficar gordo. Para eu ficar gordo eu tenho que emagrecer muito. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: crítica, nada contra. Se pessoas elas se sentem bem um pouco mais rechonchudo, um pouco mais forte ou gordinho, sem problemas. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: é que alguém me fez uma crítica e eu acatei aquela crítica e pus em prática então o meu plano para eu corrigir aquilo lá. Às vezes é isso, às vezes você está bebendo muito, às vezes você está tratando mal a sua esposa, o seu marido, e alguém chega e fala para você: olha, não, você está agindo errado, tal. É importante nós termos consciência e a mente aberta para receber as críticas construtivas. O problema são as críticas que não têm fundamento. O problema são as críticas que as pessoas fazem por inveja. A pessoa simplesmente está com inveja daquilo que você está fazendo e aí tenta te criticar, tenta te desanimar só para você parar com aquilo. Eliabe foi assim na vida de Davi. Eliabe, ele chega para Davi, primeiro, ele humilha Davi em público, quando tenta falar que Davi, aquelas poucas ovelhas, ele fala no sentido pejorativo, ou seja, quem é você que só cuida de meia dúzia de ovelhas lá e está aqui agora querendo dar uma de
de grande, dá uma de macho, enfim, criticou Davi de forma invejosa. E aí o que aconteceu? Davi pergunta, olha só, Eliabe fala, bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração. Ele fala que ele sabe que Davi é arrogante e ele sabe que Davi tem maldade no coração, o que não é verdade. O que não é verdade, porque a gente sabe aqui na palavra de Deus está escrito que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A gente sabe que o Davi tinha um coração humilde, porque olha só, ele foi obediente ao pai dele. Ele poderia ter chegado para o pai dele, quando o pai dele pediu para ir lá, ele podia falar, pô pai, você sempre me exclui de tudo, você sempre me deixa fora de tudo, e agora o senhor quer que eu vá levar comida lá para meus irmãos e trazer notícia deles? Davi poderia ter falado isso. Davi poderia ter falado para o pai dele, olha, eu fui ungido rei pelo sacerdote, eu só estou esperando o momento de eu tomar posse do meu trono. Ele poderia, mas não, ele foi humilde, ele continuou servindo, mesmo depois de sendo ungido rei, e mesmo sabendo que sempre foi desprezado, sabendo que o pai não o via, né, como alguém que... Davi talvez não seria indicado a nada, por ser o menor, por ser o caçula. Ele era o último a ser escolhido para qualquer coisa, isso é tradição, né, judaica daquela época. Mas ele teve a humildade de continuar trabalhando, continuar ajudando o pai e servir o pai. Quando ele chega ali, ele está na verdade a serviço dos irmãos, um gesto de humildade. Ele estava lá para levar comida e para saber a notícia dos irmãos, né? E então, quando ele fala, eu conheço a tua presunção, é mentira, não conhece nada. E fala, e conheço também a maldade do seu coração, o que também não é verdade, porque nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas aí então Davi, ele pergunta para o irmão, cara, o que eu fiz agora? Essa pergunta nos remete a uma situação que Davi poderia passar diariamente com o irmão mais velho dele. O irmão mais velho devia ficar pegando no pé dele, como tem mesmo, muitos irmãos mais velhos que ficam pegando no pé dos irmãos mais novos, porque Davi falou meio que cansado, ele falou, pô, o que eu fiz agora para você, né? Ou seja, para de ficar me importunando, para de pegar no meu pé. Mas Davi nos dá uma lição de como a gente deve agir com pessoas desse tipo, que tentam nos desanimar, que sentem inveja, que estão sempre querendo fazer críticas infundadas, ou que estão realmente tentando nos tirar do foco, tentando nos desanimar, né? Olha o que ele faz, está no capítulo 30, no versículo 30, capítulo 17, versículo 30. E desviou-se dele e foi para outro, e falou a mesma coisa. Ou seja, quando Davi percebeu que o irmão estava irado e que o irmão estava só jogando contra, trabalhando contra, o que Davi faz? Desviou dele. Deixou ele para lá e foi para outro. E é isso que nós devemos fazer. As críticas que são infundadas, as críticas que não levam a uma construção, nós temos que ignorar. Aquele que só torce contra, que é pessimista, que não quer ver o seu bem, desvia dele, deixa ele para o lado e vai atrás daquele que realmente quer o seu bem, daquele que pode te ajudar, daquele que pode te ouvir, daquele que pode realmente oferecer uma palavra de consolo para você. E Davi faz isso, desvia do irmão, e ele vai e apela, eu quero lutar com esse gigante, eu tenho condição. E levam o pleito dele a Saul. E Saul chama Davi e fala, meu filho, você é muito jovem, quando aquele gigante tinha sua idade, ele já lutava. E ele é guerreiro desde a mocidade, você ainda tão jovem, não sabe nada de guerra, você não tem condição de lutar com esse gigante. E Davi então fala para ele, olha, eu sou pastor de ovelhas, eu cuido das ovelhas do meu pai. E de vez em quando elas são atacadas por animais ferozes. E eu não deixo levar. Eu vou e protejo as minhas ovelhas. Então, quando elas são atacadas por um leão, eu vou e tiro elas da boca do leão. Quando elas são atacadas por urso, eu vou e luto com o urso por minhas ovelhas. E aquela palavra de Davi convenceu a Saul, né? Então eu quero dizer que nós temos também um bom pastor. Jesus disse em João 10, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu quero dizer que Jesus fez isso por nós. A palavra de Deus diz que o inimigo, ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar.
O inimigo ele fica o tempo todo em volta de nós, querendo nos tragar como se nós fôssemos uma ovelha. E Jesus, a morte dele na cruz foi para nos proteger. Jesus é aquele que nos protege de toda a investida do nosso inimigo. E o que aconteceu ali foi que Davi convenceu Saul. E aí Saul então falou, vem cá então, vou te dar minha armadura, você vai lá e luta. Vestiu a armadura de Davi, Davi recusou. Por quê? Porque Davi não estava acostumado. Ele mesmo fala isso para Saul. Ele falou, olha, eu não tenho costume. Eu nunca experimentei uma roupa dessa. Não vou conseguir lutar com ela. Duas coisas aqui. Primeiro, Saul era bem maior que Davi, então provavelmente deve ter ficado realmente grande, não deu para andar, né? A armadura tinha que ser ajustada ao corpo. Tinha algumas que era feita inclusive sob medida. E a outra questão é que nós não podemos lutar com as armas que nós não sabemos usar. Nós sempre temos que lutar com aquilo que nós sabemos usar, que a gente vai ter mais eficácia, que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos melhor, com mais precisão. Davi, ele era pastor, estava lá com o alforje de pastor dele, com o embornal lá, né, o Mucuta, não sei a região que você mora do país, mas pode ser Mucuta, pode ser emborná, pode ser alforje, sacola. Ele estava lá com o emborná e pôs umas pedras, pôs 5 pedras do rio ali e foi. E quando o gigante viu aquilo, o gigante desdenhou de Davi, o gigante se ofendeu. Falou, o que é isso? O que Israel está fazendo? Né? E Davi, em nenhum momento teve medo, em nenhum momento ele teve receio de perder aquela luta. E o gigante então falou, olha, eu não só vou te matar, como eu vou dar tua carne para os animais ferozes comer, os animais que vão comer. E Davi falou, olha, você vem a mim com armas, com escudo, mas eu vou a ti com o Senhor dos Exércitos. E na mesma hora Davi pegou uma pedra e acertou a testa do gigante. Tinha um rapaz na frente do gigante, que é o pajem de armas dele, mas Davi foi certeiro e a pedra afundou na testa do gigante e disse que o gigante caiu. E no que o gigante caiu, Davi correu, pegou a sua própria espada, né, a espada do gigante, e cortou-lhe a cabeça. E venceu a batalha. Depois disso, diz que o povo de Israel, quando o exército viu que Davi tinha matado o gigante, eles foram todos para cima dos filisteus. E os filisteus fugiram, mas muitos ali morreram na perseguição e Israel venceu aquela batalha. E diz a Bíblia que quando Davi estava indo em direção ao gigante, Saul perguntou para o chefe do exército, quem que é esse menino? E o chefe falou, olha, não sei quem é. Mas olha que interessante, Davi já estava indo se encontrar com o rei de vez em quando. Davi, ele se colocava na presença do rei, tocava a harpa, cuidava das armas dele, mas o rei, não sei, ele esqueceu, ele não sabia quem era Davi. E aí, quando Davi volta com a cabeça do gigante na mão, eles chamam Davi e falam, o rei quer falar com você. E ele vai, chega com a cabeça do Golias na mão, entrega ali, e o rei pergunta, você é filho de quem? E ele fala, eu sou filho do Jessé, o belemita. E ali então Davi passa a ser reconhecido. Davi passa não só a ser conhecido, como reconhecido, a ponto de Jonatas, o filho de Saul, que era o herdeiro natural do trono, ele tirou a sua capa, tirou suas vestes e colocou-as em Davi. É como se ele estivesse reconhecendo ali que Davi seria o novo rei. E a partir dali muda a vida de Davi, porque Saul fala para ele, olha, você não vai voltar mais para casa do seu pai, eu quero que você fique agora comigo no palácio. E ali começa a perseguição de Davi, a perseguição de Saul contra Davi, mas Davi, ele começa a ir para as batalhas e vencer, por isso que gera inveja de Saul, porque toda batalha que tem Davi que vai liderando o povo e volta vitorioso, aí o pessoal começa a ovacionar Davi, começa a gritar e aplaudir Davi, fazer músicas para Davi, aquilo ali enche o coração de Saul de inveja, e Saul começa então uma perseguição porque ele quer matar Davi. Davi foge e aí começa a grande fuga, para onde ele vai, para a caverna de Adulão. Ali ele conhece aquele exército de 400 homens que eram os desprezados lá, tinham endividados, doentes, enfim, aqueles que eram desprezados pela sociedade. Davi pega aqueles homens para fugir de Davi, mas ele para fugir de Saul, mas ele constrói ali o seu exército. O que eu quero dizer para você é que
além do que nós já vimos aqui nesse texto, Davi nos dá uma outra grande lição, né? Que é enfrentar um problema sabendo que aquele problema pode ser a nossa oportunidade. O gigante poderia ser um problema, uma tormenta, poderia ser um motivo de medo para muita gente ali. Mas Davi usou aquele gigante como uma oportunidade. A oportunidade do povo reconhecer aquilo que já tinha sido prometido para ele lá atrás, quando ele tinha sido ungido rei. O gigante, na verdade, foi a oportunidade que Davi teve para colocar em prática, ou para tomar posse da promessa que ele já tinha recebido lá atrás. Então, talvez se você esteja passando por um problema agora, talvez se você esteja passando por dificuldades, tire isso como uma oportunidade. A oportunidade de você vencer uma batalha. A oportunidade de você tomar posse de uma promessa que já tem na tua vida. A oportunidade de você mostrar que você pode ser grande, que você pode fazer mais do que as pessoas pensam que você faz. As pessoas viam Davi como um simples pastor de ovelha, o irmão dele, desdenhou dele, tentou criticá-lo em público, tentou envergonhá-lo em público, mas a partir dali a oportunidade que Davi teve de derrubar aquele gigante fez com que ele fosse reconhecido o rei de Israel, porque a partir dali o povo olhou Davi de forma diferente. E depois, você sabe a história, Davi monta o exército, Saul vai atrás dele, depois Saul morre, Davi volta, e aí então ele assume de vez o trono de Israel. Tá? Para encerrar, eu quero dizer para você que nós temos um gigante terrível, que amedronta, que afronta a todos nós, que é o pecado, que nos gera a morte. Talvez se fizesse uma pesquisa, talvez o que o povo mais tem medo é da morte, né? Mas a morte ela é gerada pelo pecado. Por que isso? Mas peraí, só quem peca morre? Não, primeiro que todos pecam, então todos morrem, né? Mas é porque Deus, ele criou o homem para viver eternamente. Mas teve um dia que Deus falou: o dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. E o homem foi lá e comeu daquele fruto. E aí a morte passou a fazer parte. A morte passou a fazer parte da vida. Olha que interessante, porque a vida que era para ser eterna teve uma interrupção, e a partir dali o ser humano passou a conviver com a morte, ou seja, tem um tempo de vida aqui na Terra. A questão é que quando a gente morre é só o começo de uma nova vida, que ou nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno. E então o que eu quero dizer para você é que esse gigante, e que quem define isso, né, somos nós, apesar da graça de Deus estar sobre nós, nós podemos escolher, né, nós podemos escolher, nós temos essa capacidade e essa autorização para escolher se a gente quer seguir a Deus ou não, se a gente quer crer em Jesus ou não. E esse gigante que é o pecado, esse gigante que gera a morte, tem assolado a humanidade. Mas Jesus, ele já derrubou esse gigante para nós. Jesus, ele veio entre nós e ele, no meio da batalha, ele olhou e muitos desprezaram, assim como Eliabe também desprezou Davi, muitos desprezaram Jesus e eles o humilharam publicamente, eles o ofenderam, eles disseram palavras horríveis para ele, espancaram, mas ele venceu a morte, ele derrubou o gigante. Ele derrubou o gigante. Então, o que eu quero dizer para você é que Jesus já derrubou esse gigante que nos amedronta, que nos afronta, que é o pecado, que é a morte. O que nós precisamos agora? Lembra? Quando Davi, ele mata o gigante, o exército israelense, o exército israelita, ele vai para cima dos filisteus. Então agora, como o nosso líder já derrubou o gigante, como Jesus já derrubou o gigante, nós precisamos agora ir para cima da batalha, sabendo que aquele que nos amedrontava já não está mais de pé, porque ele já sucumbiu diante do nosso Deus, diante de Jesus Cristo. Então agora nós precisamos ir para frente, partir para a batalha, para que a gente possa vencer de vez essa guerra. E nós queremos, ou pelo menos nós devemos estar juntos com o nosso Criador no céu, na Nova Jerusalém. É essa a proposta que eu quero fazer para você, que você creia no Senhor Jesus e receba então a vida eterna. Vamos orar?
Senhor, eu quero te agradecer por mais esse dia em nossas vidas. Agradecer, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, agradecer porque o Senhor tem nos dado livramentos, mesmo quando a gente nem percebe, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que nos ama e que tem nos conduzido na batalha, Pai. Quero te agradecer. Agradecer, ó Deus, pela vida de cada pessoa que está ouvindo aqui e pedir, ó Deus, que o Senhor possa, com teu Santo Espírito, convencê-las, ó Deus, aqueles que têm necessidade de que o Senhor é Deus. Convencer de que somente no nome de Jesus há salvação. E eu quero então, ó Deus, te pedir, clamar ao Senhor pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, pela minha vida, pela vida da minha família, Pai, pela vida daqueles que estão comigo. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Todo mundo está nos assistindo aí. Mais uma vez eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. A Helena, que foi a primeira que entrou aqui com a gente, o Carlos, Deus abençoe, viu, Carlos? A Cileia, que Deus te abençoe, o Sérgio Carrara, o Carlos que mandou aqui paz, né? Mandou o Shalom, Mari Coutinho, o evangelista Alex, que Deus te abençoe também. Travou aqui, peraí. A Sônia, a Marinete, a Tânia, quem mais? O Murilo, Jocília, Isa, Darlene, José Aparecido, nossa, bastante gente. A Heloísa, a Natália, quem mais? A Vera Camargo, Gilmar, Luciana, Francisco, Sandra, Josenildo, Jean. Nossa, gente, é muita gente. Muita gente, não vai dar para eu falar todo mundo, mas que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Vocês que estiveram comigo aqui, que possam receber a graça do Senhor. Obrigado pela companhia. Sábado nós temos ao vivo no Facebook também, a gente faz nós temos o culto de jovens na comunidade Cristo Vive Mananciais em Campinas, e a gente faz uma transmissão por aqui também ao vivo no Quem Tem Sede Vem, tá bom? Então você está convidado para assistir com a gente lá também no sábado. Se você quiser ir pessoalmente lá na igreja, fica na rua Salto Grande, número 45, acho que é isso, número 47, no Jardim do Trevo. A rua é pequenininha, você chegou na rua, você vai ver a igreja, porque é uma rua curtinha, rua Salto Grande, no Jardim do Trevo, em Campinas, tá bom? Comunidade Cristo Vive Mananciais. Que Deus te abençoe poderosamente, abençoe tua casa, tua família, e terça-feira, se Deus quiser, nós teremos mais uma mensagem aqui de Deus no seu coração. Até lá, viu? Tchau, obrigado.